Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David Ron da Purificação. Hoje está me acompanhando aqui o Diego Qualy, que é cineasta e crítico de cinema. Oi, gente, prazer estar aqui para falar de um tema que acho que vai render muita discussão. Tá voltando aqui do nosso podcast de Over the Moon, o Guto Bicalho, que é storyboarder. Opa, tudo bom, gente? E tá participando hoje pela primeira vez com a gente aqui o Felipe Leão, que é crítico de cinema e diretor do site Cineplot. Opa, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram pelo título, a gente vai estar comentando um pouco sobre a mise-en-scène, né? Tanto de cinema em geral quanto em animação, mais sobre o tema, logo depois da vinheta. Animation is not a spontaneous art form. It has to be very carefully done, very meticulously done. But if you do it right, people are not aware of the complexity. Então, Felipe, o que é a mise-en-scène? Que todo mundo comenta e pouca gente sabe explicar. Mise-en-scène é um termo que é bastante complexo, na verdade. A gente vai encontrar livros e livros sobre isso, e aí é uma tarefa até bastante árdua de tentar explicar de uma maneira reduzida, né? Mas a mise-en-scène, basicamente, seria a encenação de um filme. E nesse sentido, a gente vai encontrar todos os elementos e como eles se dispõem no mundo do filme, na diégese do filme. Então a gente vai perceber os próprios elementos, as coisas nesse mundo, o enquadramento do filme, os figurinos, maquiagem, tudo isso estaria dentro dessa composição de mundo e de como essas coisas vão se dispor no mundo do filme. A grande questão da mise-en-scène, na verdade, David, é justamente como essas coisas serão dispostas. E nesse sentido, na medida em que a gente apresenta o como essas coisas serão dispostas, a gente vai averiguar justamente a autoralidade, o autorismo de cada um dos autores para aquela composição de mundo. Mise-en-scène é um termo que vem do teatro, e na medida em que a gente começa a trazer isso para o cinema, a gente começa a traduzi-lo de uma maneira diferenciada em relação ao teatro, sobretudo pela maneira como o cinema e suas características próprias conseguem traduzir o mundo que é filmado. Então, composição, figurino, atores, tudo isso vai se convergir a uma ideia geral que se dirá enquanto uma mise-en-scène autoral, de acordo com aquela ideia que o autor daquele filme busca trazer. É uma pergunta já de antemão, que eu acho que vai acabar aproximando o nosso tema, né? A mise-en-scène, ela é um conceito que se aplica antes da produção do filme, ou ela é um conceito que a gente cria como espectador quando a gente vê o filme? Porque, de certo modo, a produção de cinema ela é meio caótica, né? O Diego também pode falar, né, que ele também já trabalhou em set, e nem sempre a ideia estética do que a gente quer fazer a gente consegue reproduzir, né? Só que, querendo ou não, como espectador e como crítico de cinema, a gente consegue entender tudo aquilo que a gente está vendo dentro de uma unidade. Como você acha que isso funciona? Você acha que funciona tanto por parte do querer do autor, ou isso é mais uma relação que nós, como público, criamos depois? Boa. Então, a mise-en-scène é um conceito que vai ser realizado na prática, na verdade. Ela não é nem na pré e nem na pós, ela vai ser realizada na prática, e por isso com um elemento do próprio autor do filme. Então, o diretor que cria a espacialidade do filme é aquele que vai tornar a mise-en-scène possível. Isso é bastante evidente, por exemplo, quando a gente vai falar lá da galera da Carrière do Cinema, se a gente for voltar no tempo para falar, quando eles vão buscar justamente em Hollywood os elementos de onde está o autor do cinema. Eles vão em Hollywood por quê? Porque em Hollywood, naquela época, lá nos anos 40, 50, o autorismo no filme só poderia estar na mise-en-scène. Por quê? Porque o diretor dos filmes hollywoodianos, ele não tinha controle sobre a pré-produção e, portanto, do roteiro, e muito menos da pós-produção, salvo exceções. E, portanto, se a gente conseguir enxergar características autorais dentro de um cinema hollywoodiano daquela época, essas características só poderiam estar na mise-en-scène, na prática cinematográfica. É claro, como você estava dizendo, um diretor ele vai compor a sua mise-en-scène, e nessa mise-en-scène vai estar inserido nela as suas ideias gerais para o filme. Contudo,
No momento em que nós lançamos uma obra ao mundo essa obra pertence. E nesse sentido, quando nós vemos um filme, nós assimilamos um fenômeno intuitivamente. E quando assimilamos um fenômeno intuitivamente, nós averiguamos ele a partir de uma subjetividade, a partir dos nossos sentidos. E nesse momento, pouco importa, na verdade, a ideia única e exclusiva do que o diretor quis dizer, mas aquilo que eu assimilei enquanto sentido. E aí, claro, eu não posso cair num subjetivismo puro, mas trazer essa minha intuição e refletir sobre ela a partir dos conceitos que sei sobre linguagem e, claro, sobre mise-en-scène. Acho bom até a gente colocar num exemplo prático aqui, ficar bem claro para o público. Por exemplo, puxando de um filme recente, né, o Shazam. Tem um vídeo bem bacana do diretor David F. Sandberg explicando como foi o processo para ele. Ele tá respondendo algumas críticas que foram feitas, né? E as pessoas comentam como não tem sentido que os personagens estejam usando roupas de frio dentro de casa. E ele fala que no script, né, e no storyboard original, eles estavam com roupas normais. Só que como a equipe do design acabou falando para ele que as roupas que eles estariam usando nessa cena, elas são as roupas que eles acabariam usando pelo resto do filme, os meninos não podiam ficar correndo pelo frio, aí ele teve que fazer essa alteração, né? Então, tipo, na maneira como ele compôs a cena, já acabou saindo diferente, já causou estranhamento em alguma parte do público, né? Que era a galera que ele estava respondendo. Você tem algum outro exemplo, Diego, desse tipo de situação? Ó, eu acho que, por exemplo, assim, né, nessa questão de mise-en-scène, assim, a mise-en-scène é muito como o Felipe falou, né? É um processo que o diretor que é engraçado. Eu acho que vai falar de mise-en-scène tem que falar muito qual que é o papel do diretor num filme, né? O diretor é o grande coordenador do filme, né? Ele que coordena todos aqueles elementos cinematográficos, né, de uma obra coletiva para estar diante de uma mesma ideia autoral deles, que vai as mudanças desses elementos ou o direcionamento desses elementos. Então acho que a questão dessa mise-en-scène, que, como o Felipe falou, vai para todos os elementos do filme, desde da interpretação dos atores, de como os atores estão enquadrados, o movimento de câmeras, até da maquiagem, né, do cenário, de tudo que você tá vendo na tela, sabe, da iluminação, fotografia e todos os elementos. Eu acho que para colaborar com uma ideia vai muito de como o diretor vai organizando o filme conforme a produção dele vai acontecendo, de como ele pega conceitos que ele já planejou antes, que vão surgindo no filme por felizes acidentes ou coisas ocasionais que vão surgindo durante o filme, né? Que se ele for um diretor sábio, ele vai se aproveitar disso. Por exemplo, um exemplo que eu pensei agora, que eu acho que dá para identificar essa questão da mise-en-scène na produção, é um filme que eu revi hoje, que foi Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood, assim, que eu acho um filme muito interessante, né, nessa questão de mise-en-scène, porque todo filme dos Imperdoáveis, o Clint Eastwood é um diretor muito discreto, é um diretor muito econômico, ao mesmo tempo muito vivo. E o interessante nos Imperdoáveis é que, por exemplo, assim, o filme todo tem uma estética de como ele filma aquelas paisagens, aquele faroeste, de uma forma muito, até meio bucólica, com umas imagens muito bonitas, uma coisa muito épica, é uma pintura, assim. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai ver as ações do filme e o que acontece nas cenas, tudo é feito de uma forma muito sombria, sabe? A violência no filme é muito suja, é muito desagradável de se ver, o jeito que os personagens se locomovem é muito desagradável de se ver. Então isso acaba criando um contraste no filme, sabe? O jeito que os personagens são filmados, né? Que a luz, por exemplo, ilumina os personagens naquela coisa sombria ao redor de um cenário todo épico, acaba falando, por exemplo, dessa coisa dessa saudação ao Velho Oeste, mas ao mesmo tempo como o Velho Oeste vai ser destrutivo, né, para aqueles personagens, como o Clint Eastwood consegue dar essa nova visão pro gênero, né, essa visão muito própria dele pro gênero. Então é uma questão de todos os elementos do filme estarem ligados a uma ideia artística dele, de como ele vê aquele gênero naquele filme específico, né? Então acho que se você for percebendo os elementos, como eles são inseridos no filme, se aquele filme fizer sentido, for um filme e você vê a voz de um autor,
você vai ver como esses elementos estão conversando entre si. Quando esses elementos não conversam, aí você vai ter um problema, né, em como aquela produção, sabe? Como o diretor conseguiu manobrar os acontecimentos daquela produção ao que ele quer. Então, basicamente, né, depois dessa conversa, a gente estabelece que a mise-en-scène, ela é, acima de tudo, a realização do filme como ela se dá, né? Ela é menos feita na pré-produção e é mais como a gente assimila o filme dentro de uma ideia que o filme propõe. É isso mesmo? Isso. Eu só queria fazer uma ressalva rapidinho, que a gente fala muito, né, do diretor, e com certeza o papel dele é, em grande parte, o trabalho da mise-en-scène. Mas a mise-en-scène, ela é um trabalho em equipe, né? Ela é resultado de um trabalho em equipe, especialmente como diretor também, assim. Eu acho que é importante a gente desantificar um pouco a figura do diretor, até porque existe no cinema muitos diretores que são as pessoas mais incompetentes no set, mas são as pessoas de maior renome ali no meio e elas que levam crédito do trabalho dos outros. Às vezes o filme tem uma mise-en-scène incrível, apesar do diretor, não por causa dele, porque você tem toda uma dinâmica que acontece num filme. É muito difícil, né? A gente, normalmente, quando a gente fala, né, de prêmio de melhor diretor, normalmente a gente tá levando essas questões, né? Principalmente como é que a mise-en-scène foi trabalhada, como que a visão do filme foi apresentada. Porque é o que a gente tem para atribuir, né, ao trabalho do diretor, mas tem uma parte que é muito importante do trabalho, que é muito menos criativa e muito mais prática, que é o que vocês falaram, né? Coordenar essa equipe de artistas para fazerem aquilo. Tem diretores que se abstêm dessa função de coordenar, eles só ficam na parte de ter ideia e o pessoal que se vire para fazer o negócio, para fazer, né, a mise-en-scène se materializar, a coisa virar mesmo um filme. Eu só queria pontuar isso, porque, né, eu acho que é importante, sim, a gente fala muito de diretor, até porque filmes, mesmo que o diretor seja uma pessoa muito passiva, ele, às vezes continua tendo a assinatura do nome daquele diretor, né, daquela marca que é aquele diretor, mas é um trabalho todo de uma equipe que todos, né, desde do set dresser, o cabeleireiro, todo mundo tem mérito ali quando a gente vê uma mise-en-scène de um filme. Sim, sim. Eu até acho que tem casos em que a equipe acaba se destacando mais do que o diretor e você vê muito pouco da autoria do diretor, tipo, puxando para as animações mesmo. Acho que todo mundo aqui conhece, né, o Hotel Transilvânia, que ele é um filme do Tartakovsky, né, mas ele é um filme que tem muito pouco dos temas e da identidade visual do Tartakovsky. Não sei se vocês sentem isso também. Sim, com certeza. Mas às vezes até é um mérito dele, né? Que tem diretores que conseguem se invisibilizar pra excluir uma marca e entrarem dentro da marca do projeto dele mesmo, né? Do projeto que ele tá, né? Então acho que então, sei lá, o Hotel Silvana, por exemplo, é uma animação em produção do Adam Sandler, né? Então é isso, né? Então, eu acho ele é produtor executivo do filme. É produtor executivo do filme, né? E o filme tem essa toada mais infanto-juvenil mesmo, que não tem, você não vê uma certa marca. Quer dizer, tirando uma coisa cartunesca que você, sei lá, identifica em alguns episódios do Samurai Jack, de Dexter e tal, alguma coisa assim, você não vê tanto a marca narrativa do Tartakovsky, assim. Mas aí, sei lá, pode estar servindo ao que aquele projeto quer. Isso que o Guto falou, essa questão coletiva, é total, né? Cinema é uma arte coletiva, né? Cinema é uma arte que todo elemento pro filme funcionar tem uma importância diante do todo daquilo, né? E essa colaboração tem que ser constante. Tanto é que eu acho que pegando o gancho, eu acho que um bom diretor faz também é se juntar com bons profissionais que vão também conseguir guiar a visão dele quando ele tem uma visão, né? Vão conseguir fazer aquela visão dele conversar para dar no filme, né? E aí eu acho que isso que é bacana, né? Como o diretor vai conversar com principalmente o diretor de fotografia, que é o principal aliado dele, né? Que é o braço direito dele, né? Na questão de concepção visual do filme, quanto o montador, que é vital, né? Quanto o roteirista também, o diretor de arte, e todo mundo que vai estar no filme. Então, que gera um filme, a meu ver, é uma grande conversa, né? Assim, e eu acho que os estilos de direção são muito variantes, né? Você tem diretores que são mais perfeccionistas, aí você tem diretores que são mais... Tem diretores que vão numa abordagem mais estilizada, outros mais realista, outros diretores que você
você percebe logo de cara uma marca autoral deles. Outros diretores são mais discretos, diretores incompetentes, como o Guto falou, que é diferente de um diretor discreto, um diretor genérico, é diferente de um diretor que você não percebe ao primeiro olhar uma marca autoral dele, mas ele tá lá de forma muito pulsante, mesmo que você na hora, por ele ser muito sutil, você não percebe isso de perto, né? Então acho que varia muito do nível do filme mesmo, assim, de como todos os elementos vão conversar entre si. E eu acho que você botou um exemplo bem legal do Hotel Transilvânia e Tartakovsky, porque eu acho que tem um outro elemento, não sei se é o terceiro ou quarto ou o segundo, mas tem um outro elemento que é a grande variável, eu acho, que é a diferença dele trabalhar pra TV, né, o espaço que ele tinha dentro da Cartoon Network, depois de ter feito tudo que ele fez, e trabalhar num longa-metragem de blockbuster, que você tem que quem manda em tudo, no fim das contas, é o produtor, né? Então, o Tartakovsky, inclusive, ele trouxe coisas para o cinema, para o longa-metragem, que impactaram bastante a indústria. E tanto que o tipo de Smir que ele usava, né, o pessoal começou a chamar de não lembro se era esse o nome exatamente, mas era tipo Smir Tartakovsky. O Smir é quando você tem alguma coisa passa rápido na tela, e na imagem real você veria um borrão, né? A nossa visão, né, capta um borrão. Você tira uma foto com exposição mais prolongada, você vê aquele borrão. Então a animação simula esses borrões. E uma técnica de você fazer essa simulação é você duplicando o membro. Então você faz 2 braços, ao invés de desenhar um braço só, você desenha 2, né? E isso no 3D não existia. Pelo menos não no longa-metragem de Hollywood. E ele trouxe isso por conta da vivência que ele tem, né, com série, do cartoon mais antigo. Mas eu acho que tem, né, todos esses filmes de Hollywood, de grandes estúdios, tem um eterno cabo de guerra entre o produtor executivo, né, querendo coisas em função dos números, e a direção, né, e o resto da equipe toda, na verdade, querendo coisas em função dos seus desejos artísticos, né? E às vezes as coisas estão alinhadas, às vezes não estão. Então eu acho que o que você fala, né, de ter uma pegada um pouco mais infanto-juvenil, eu acho que tem muito a ver também com o que era... O que é você ser também um funcionário contratado, né? O Tartakovsky, ele não era o patrão. Ele era um contratado também, que estava acima de muita gente, obviamente, mas ele era um contratado. Tem uma história, inclusive, que a Rosana Urbis, que me contou que ela trabalhou lá no Lilo Stitch, e tinha e teve algum momento, assim, ela era amiga do Chris Sanders, do diretor, e teve alguma situação que ele comentou depois com ela que os produtores executivos viraram e falaram: você sabe que você é um contratado, né? Se você pisar fora da linha, a gente te demite, põe outra pessoa no lugar. É até louco, né? Porque esse é um filme que reúne, né, 2 nomes grandes da TV, ou que pelo menos estavam grandes na época, porque o Tartakovsky, ele é um cara autoral, ele é conhecido, a Rebecca Sugar estava em alta, né, por conta do Steven Universo e tal. Tem alguma coisa? Eu não sabia disso. Tem, pô, o storyboard do filme, se eu não me engano, é dela. Não é isso, Guto? Não sabia. Eu não fazia ideia disso, não. Tá? Pra mim é novidade. Vou até pesquisar aqui no Google. Então. E aí, tipo, você tem esses nomes autorais, né, no filme, só que, mesmo assim, é um filme que você não... teve até essa inovação tecnológica que o Guto comentou, né? Mas é um filme que você não sente a veia tão autoral dos 2 autores, né? Mesmo os 2 estando trabalhando. Então, porque essa que é a coisa de você estar trabalhando numa produção de blockbuster. Tem um outro caso também que eu acho que é bem interessante, que eu acho que esse também é bem sobre mise-en-scène, inclusive. O Nick Rainieri, né, que é um dos animadores grandões lá, que eram da Disney antiga, no Pocahontas, ele tinha uma cena que ele era o supervisor de animação do Guaxinim. E aí tem uma cena em que o Guaxinim tá penteando o cabelo da Pocahontas, e não lembro se foi ele, se foi equipe de board, não lembro aonde, que eles olharam para aquilo e falaram: não faz sentido ele tá penteando o cabelo, vamos repensar essa cena. Ele pensou em outra pose, em outra ação pro Guaxinim, e aí eles fizeram, e aí o que voltou foi a pose tinha sido aprovada pela Mattel, e eles já estavam com os desenhos aprovados para fazer o brinquedo da Pocahontas com o Guaxinim com pente de cabelo.
Então, o desenho, até o keyframe, assim, a pose da Pocahontas tinha sido aprovada pela empresa que faz os brinquedos. E é uma das principais fontes, né, de um dos principais investidores desses filmes de animação infanto-juvenis são as empresas de brinquedo, né? McDonald's, Mattel, essas... É de onde vem a grana, mais do que de bilheteria, né? E aí eles tiveram que manter a cena do jeito que estava. Em algum momento aquilo entrou como um valor artístico, mas o que fez aquilo não sair do filme foi porque isso depende, né? Eles tinham um contrato e uma responsabilidade com a empresa que ia depois fazer as merchandisings, e se não tivesse aquilo ia ferrar com os brinquedos que eles já deviam estar prototipando na China. Caraca. Geralmente a gente escuta histórias que é o contrário, né? Que o artista acaba sempre se ferrando por conta das parcerias. Mas que bom, né? Que pelo menos uma vez. Não sei. Eu acho que não é nem se ferrando ou não se ferrando, mas enfim, tem gente. Ele não ficou feliz com aquilo, assim. Pelo menos quando eu li o relato dele, ele não tava elogiando a Mattel. Uhum. É que os casos que a gente acaba conhecendo, né, são de séries que acabam sendo canceladas porque não tem, ou filmes mesmo, né, que coisas são alteradas porque não são acessíveis, assim, para produção de bonecos, né. A série que a gente tá cobrindo mensalmente aqui no podcast, ela foi cancelada mais cedo porque a desenvolvedora de brinquedo percebeu que a audiência era muito composta por gente de 18 a 35 anos e tinha mais de 45% de mulher na audiência, e para eles mulher não compra brinquedo, e a série acabou sendo cancelada por conta disso. Cara, qual que é a série? Justiça Jovem, a gente tá cobrindo ela mensalmente no podcast. And next time I hear, what's it like working in the animation genre? I'm gonna punch that person. Essa ideia que vocês trouxeram do blockbuster, na verdade, ela já vinha sido trazida pela Maya Deren lá nos anos 40, quando ela vai falar sobre o profissional e o amador, né? Ela vai dizer que esses elementos da encenação de um filme, e quando a gente está falando de encenação, a gente está falando da mise-en-scène automaticamente, elas acabam sendo esvaziadas à medida em que a gente tem o mercado atuando junto. Por quê? Porque o mercado ele acaba atuando dentro da mise-en-scène do diretor, do autor e, claro, dos seus colaboradores, daqueles que ele vai dizer o que ele quer e eles vão realizar aquele desejo. A gente percebe no caso das animações, sobretudo as animações que chegam para o grande público, a gente vai ver isso com mais clareza. Essa mise-en-scène se esvaziando e até mesmo a gente percebendo algumas características que seriam autorais daquele diretor específico não aparecendo com maior clareza. Hoje, no cinema atual, e aí não falando só de animação, mas como um todo, a gente vê com bastante clareza dois tipos de orçamento, né? Que é o baixo orçamento e o grande orçamento. O médio orçamento é raro. Justamente porque a gente tem ali o pequeno orçamento justamente para que esses diretores explorem o seu experimentalismo ou o seu autorismo, e o grande orçamento, que é o lugar onde o mercado atua com mais força, né? Aqui, nesse grande orçamento, não há espaço para erro, e portanto esse mercado acaba atuando dentro da ideia da mise-en-scène da realização criativa do filme, por acreditar em uma fórmula geral onde é mais fácil ganhar dinheiro, né? Não tem como arriscar dentro desse grande orçamento, segundo a ideia, claro, desses grandes estúdios e grandes produtores. E aí a gente tem o espaço desses pequenos orçamentos e o espaço desses grandes orçamentos. E o médio orçamento? O médio orçamento é só aqueles caras que já tem um nome, que o nome deles, por si só, já leva público do cinema. E aí eu não sei exatamente que nomes são esses que poderiam, pelo seu nome especificamente, levar pessoas ao cinema em específico. Não sei se... por exemplo, como vocês estavam citando, os grandes animadores que vieram da Cartoon seriam nomes suficientemente interessantes para o mercado para ganhar dinheiro só pelo seu nome. Eu acho que o Primal é uma prova de que o Tartakovsky tem um nome bem... O Tartakovsky é um que tem um nome, mas eu entendo que, assim, ainda assim, a quantidade de dinheiro que rola numa produção de longa de animação é muito brutal.
Então, mesmo quando você tem um cara, mesmo um pitch doctor da vida, aposto que ainda assim, né, o cara não tem carta branca. O Pete Doctor, ele ainda tem uma outra questão, né? Porque ele leva também o símbolo da Pixar junto com ele. Que as pessoas, elas vão pro cinema não só pelo Pete Doctor, mas pela Pixar. A Pixar consegue carregar esse nome, e carregar as pessoas pro cinema pela Pixar. Aí tem outra história legal também. Isso o Ale abriu quando ele tava lá nas festas do Oscar, né? Ele tava, coisa chique, né? Lá conversando com o Pete Doctor nas festas de premiação do Oscar. E aí, uma hora, o Ale... Isso o Ale contando, né? Obviamente, eu não tava lá. Mas o Ale falou que uma hora ele chegou pro Pete Doctor e falou, pô, eu queria ter as condições que você tem, né? Pra eu poder fazer o filme que aí eu conseguiria fazer o filme que eu quisesse. Aí o Pete Doctor virou e falou, você pode fazer o filme que você quiser, eu não posso. É isso exatamente o que a Maya Deren diz lá no texto dela, Amador versus Profissional, que Exatamente. ela escreve justamente sobre as vantagens de ser um cineasta amador, que você não precisa estar refém, essa é uma das vantagens que ela diz, você não precisa estar refém desse mercado atuando sobre si. E a única forma de verdade ser livre, enquanto um autor de cinema ou um autor de uma arte, seja ela qual for, é estando desvencilhado desse elemento do mercado. É curioso isso, porque a gente aqui no podcast a gente já comentou de alguns diretores que são muito autorais, né? Que o nome deles são bem perceptíveis, né? Na história da animação, por exemplo, o Ralph Binsky, o Don Bluth, assim, são diretores que eles têm uma história de características autorais mesmo. Mas é engraçado, né? Você pensar um pouco na própria história da animação, e eu posso estar falando alguma ignorância aqui, o Guto qualquer coisa me corrige, mas eu acho que o autor, às vezes, para o nome dele ser um nome chamativo, é menos valorizado do que no live action, sabe assim, pro nome dele ser mais chamativo, porque, por exemplo, você citou o Tartakovsky, o Primal, com certeza, o pessoal tá falando, o Primal, o Tartakovsky fez lá o Samurai Jack, que fez lá as séries do Star Wars, né, fez tudo isso, mas, tipo, isso tá ficando mais recente agora, por causa do Primal, né, antigamente as pessoas, esse é o cara que fez o Samurai Jack, fez o Laboratório de Dexter, que fez não sei o que, sabe, e fazer essa ligação toda. O próprio Peter Doctor, eu acho que agora com o Soul, que veio do Divertidamente, agora as pessoas estão fazendo ligações com outros, filmes dele, com Up, com os outros, com o Monstro S.A. Tal. Então um processo que realmente tem rola uma desvalorização maior, e é curioso o negócio que o Felipe falou do médio orçamento, e realmente que hoje em dia quase não tem espaço, né, na grande indústria e na indústria em geral, porque eu estava ouvindo uma entrevista com o James Lee Brooks. O James Lee Brooks é um diretor norte-americano que dirigiu O Melhor Impossível, Span Grace, ganhou o Oscar lá pelo Laço de Ternura, trabalha muito com TV, produtor dos Simpsons, inclusive, já linkando aqui. Então fez um filme ótimo, que é o Broadcast News e tal, e ele estava falando que ele não filma mais, assim, que ele não tem mais vontade de filmar, porque hoje em dia, para ele, é insustentável e até de fazer os tipos de filme que ele faz, que são filmes de médio orçamento, comédias românticas, geralmente, assim, que é muito difícil para ele, porque hoje em dia é muito mais difícil ter espaço para esses filmes. Ele já é um cara que tem 80 anos, sabe? Ele já é idoso, ele não tem mais, ele pessoalmente não tem mais paciência para isso, sabe? Assim, hoje em dia ele produz muito filme, ele produziu Edge of 70, né? Que é um filme teen e tal, não sei o que. Ele tava reclamando disso. E, tipo assim, ele apesar de ser um cara, um autor e tal, e ser um cara que ganhou um Oscar, assim, ele não é um diretor diferente, sei lá, de um Scorsese da vida, ou do Clint que a gente tá falando. Ele não é um diretor que o nome dele é tão chamativo, assim, tipo assim, vou ver um filme do James Lee Brooks. É uma coisa muito, muito mais de nicho, pra você saber quem é o James Lee Brooks e tal, quem faz ele. Então, realmente, é um caminho que ficou muito difícil, assim, né? E você atuar nessa indústria e nesses vários caminhos que ele tem, é um caminho das pedras mesmo. Eu acho até que rola uma coisa, você comentou sobre, e o Felipe também, né? Sobre os realizadores de animação chamarem menos atenção por nome, mas eu percebo que
a valorização que se tem e a relação que vai se tendo com a animação, ela tem melhorado muito, assim, nos últimos anos, sabe? Tipo, a gente sempre teve muita animação sendo produzida, mas pouquíssimas pessoas conhecidas por trabalhar em volta. Eu posso estar falando besteira, né? Porque eu não sou historiador, e o Guto, que tá na área, ele pode falar melhor, mas eu não sei se tinha tanto essa aproximação do público, sabe? E eu sinto que isso é uma coisa que também vem acontecendo muito com o mercado japonês, sabe? Conforme mais mídia asiática vai chegando, as pessoas, eu tenho a impressão de que se fala mais nome de autor, sabe? Eu acho que a grande questão nesse caso é que, na verdade, quando a gente vai falar de um cinema de animação, sobretudo o blockbuster e do cinema norte-americano, a gente tá falando de filmes que, no geral, são feitos para serem assistidos por crianças, né? É claro que hoje o cinema de animação ele já está começando a aderir também o público adulto, mas, no geral, acompanhado das crianças. E criança, a gente sabe, não está preocupado com o nome do autor que está por trás. Então, tá muito por aí a questão de a gente não conhecer muito bem quem são esses autores. No cinema japonês, nas animações japonesas, a gente vai ver Isao Takahata, a gente vai ver o Miyazaki, até o próprio Miyazaki, não são filmes exatamente feitos para crianças. Por mais que também seja esse público, a gente já começa a levar eles para outro lado, e a gente começa a enxergar o autor ali. Eu acho que tem várias coisas, né, que entram nisso. Acho que tem uma parte que a animação ela é menos personificada em alguns níveis, né? Você, por ser um trabalho como equipe, né, é um processo mais industrial. Até o papel do diretor, né, num filme de animação, ele é um pouco ele funciona de um jeito muito diferente do que como um diretor trabalha num set, né, num set live action. Mas você não tem as pessoas na tela, e você tem um pouco, eu acho que isso contribui para você ter menos a presença da figura do diretor. E você acaba tendo uma presença, pelo menos. E aí entra a outra parte, que é a cultura, né? Porque nos Estados Unidos, que foi o que consolidou, né, e o que fez a animação infanto-juvenil, né, principalmente a animação infantil, ser consolidada como, né, o que significa fazer animação, foi uma cultura criada e estabelecida nos Estados Unidos, assim como a cultura de que tudo estava sob o nome de um estúdio, que começou, né, durante muito tempo era o monopólio da Disney, mesmo depois que Disney morreu, né, é o estúdio Disney que fazia as coisas, então você tinha o nome em cima do estúdio. Isso numa produção que nem a que num contexto que nem o Japão, que é um contexto que vai muito próximo junto com o quadrinho, e que você tem um nome de um autor muito mais forte, inclusive o processo com que se faz, aí falando de mise-en-scène de novo, né? Como é que funciona no caso de um longa na Disney, por exemplo, né? Eles fazem uma versão do roteiro, uma versão meio inicial. A partir desse roteiro, isso entra em storyboard e fica tendo fica um paralelo de roteiro e board. O filme é reescrito no storyboard e é um trabalho muito em equipe. E o storyboard, falando grossamente, o trabalho do storyboard é o trabalho de mise-en-scène, de direção de fotografia, né? São as duas coisas que a gente faz como storyboarder e o montador. Então a gente é meio que todos esses elementos em um. A gente estabelece a mise-en-scène do filme. Lógico que quando as coisas vão avançando na produção, etapas mudam, né? E aí você tinha o storyboard, que era a etapa em que se pensava a história de uma forma visual. Isso era feito, né, em equipe, em sala, fazia versões e versões. Aí depois isso vai para o layout, que aí sim é o trabalho exclusivamente de mise-en-scène, que você pega o cenário como ele vai ser, né? Planeja onde que vai estar tudo, onde é que vão estar cada elemento, onde é que vai estar cada personagem, de que ponto até que ponto que o personagem vai andar, né? Aí, já no Japão, de modo geral, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, o processo é muito mais centrado na figura do autor, do diretor. O próprio diretor faz o storyboard. No caso do Miyazaki, por exemplo, ele não faz roteiro, ele faz uma versão do story, e ele faz só uma versão do storyboard.
e você pegar o storyboard dele para ver, assim como você pegar do Katsuhiro Otomo, que fez o Akira, você pegar os storyboards dos diretores japoneses, é muito comum você ver um desenho muito preciso e muito refinado, quase de quadrinho mesmo. Você tem todo esse trabalho da direção é muito feito no storyboard, né? E muito centralizado em uma pessoa só. Então tem algumas variáveis, né? Por exemplo, o Takahata, o Cemitério dos Vagalumes, quem fez o storyboard foi o Miyazaki. O Takahata dirigiu acho que foi o Takahata que dirigiu, né? O Cemitério dos Vagalumes. Se tiver, então não tô falando besteira. Mas quem fez o storyboard do filme foi o Miyazaki, por exemplo. Então, porque o Takahata ele não é um diretor que desenha igual o Miyazaki. Mas essa é uma diferença de contexto e de cultura também, né? Que aí vai na cultura. E aí, voltando um pouco na questão, né, do ter o renome na animação, durante muito tempo nos filmes da Disney, os créditos iniciais, e mesmo depois, quando os créditos... Antes os créditos eram no começo do filme, né? E aí você tinha os animadores logo no começo, mesmo depois que se convencionou, né, os créditos no final do filme, você tinha ainda o nome do supervisor de animação antes do nome do ator de voz. Depois que eles começaram a chamar atores celebridades, a figura mudou bastante, num nível que hoje em dia, o primeiro nome que aparece nos créditos são os nomes dos atores. Você vai lá, você faz o rango, você chama o Johnny Depp para fazer o rango e você fala para todo mundo que você tá chamando o Johnny Depp. Você paga pro Johnny Depp a quantidade, o cara vai trabalhar uma semana, mas ele vai ganhar o que uma equipe ganhou em um ano inteiro trabalhando, porque ele vai ter essa função, né, de marketing, porque aí a gente, né, a animação enfim assimilou esse mecanismo que o cinema tem de divulgação, que é as celebridades trazendo o público, né? E na animação, e aí a gente não tem essa personificação, mas a gente acaba achando, né, o mercado por si só acabou achando onde colocar essas personificações, que acabou indo muito, né, pro ator de voz, que hoje em dia você, né, você vê um cartaz, se tem gente famosa, você vai ver um negócio grandão falando que, né, o Luciano Huck tá dublando o personagem lá. Eu acho até interessante a gente puxar aqui. Você comentou essa relação do storyboard e de ter essa diferenciação, né, de como o pessoal asiático trata. Você tem a impressão de que os estúdios norte-americanos estão fazendo isso? Talvez não tanto os estúdios de cinema, mas está começando muito forte isso na TV, porque, por exemplo, eu lembro que isso era um diferencial do Steven Universo. Eles não faziam roteiro, né? Ele era feito direto storyboard, e cada storyboard era feito por um artista específico. Isso era bem evidenciado, assim, enquanto eles estavam produzindo. Sim, esse processo não é novo, na verdade. Ele é bem antigo, né? A gente chama isso de board-driven, né? Você tem projetos que são script-driven, que são, né, criados no roteiro, e você tem os board-driven, né? No cinema né, na Disney, por exemplo, sempre foi uma mistura. O 101 Dálmatas, por exemplo, ele foi todo escrito, ele não foi, né, ele foi todo feito, né, a história foi toda feita por um artista de storyboard. Foi o único filme que eu saiba da Disney que foi inteiro storyboardado e, né, escrito por uma pessoa só. E esse é um processo que sempre rolou. Tanto que lá eles chamam, a gente aqui fala storyboard, né? Nos grandes estúdios eles chamam de story artist. Quando eles falam sobre storyboard, eles chamam só de story. Eles só chamam de história. Eles não falam storyboard muitas vezes. Eles se referem, vão falar storyboard, mas quando estão falando de algo muito mais, sei lá, do storyboard ali no momento, assim, mas você fala muito mais, você usa muito mais o termo história do que o termo storyboard, porque o que se está fazendo é muito mais né, eles estão escrevendo o filme. E é um processo que eu inclusive, nesse longa que eu tô dirigindo, a gente adotou esse processo, né? Eu tinha vivenciado isso no filme que eu trabalhei do Ale Abreu, do filme que vai lançar, o Perlimps. Ele teve o Menino Mundo, ele fez todo o board driven, ele fez inteiro, criou o filme inteiro no storyboard. Esse segundo filme, esse novo dele, o Perlimps, esse foi um filme que ele chamou o roteirista, né, o Luiz Bolognese e a Laís Bodans, que trabalharam no roteiro.
Ele teve uma script doctor lá da Dinamarca, teve todo um trabalho de roteiro de 1 ou mais anos. Quando chegou no storyboard, ele fez esse processo de sala de storyboard com a gente. Em 3 meses a gente reescreveu o filme todo. Muita coisa ficou, né? Mas a gente voltou o filme, né? Chegou um momento que a gente falou assim, não, a gente tem que voltar esse filme tem que discutir a escaleta do filme para poder fazer as coisas, porque a gente, né, tá numa discussão muito mais profunda aqui do que é o filme. O storyboard, ele não é uma coisa só, né? Ele varia muito de contexto. Se você pegar em publicidade, você vai ter um caráter muito mais de ilustração, de vender, né, de ser desenhos que vendem uma ideia para um cliente, né? Se você vai para esses filmes de blockbuster, você vai ter o storyboard como uma ferramenta muito mais de história. Dependendo da série que você for também, né? O Steven Universe, o Adventure Time, Regular Show, são todas séries board-driven, são séries em que o roteiro, os diálogos, tudo, eles são feitos pelos artistas storyboard, eles recebem só um outline, né? Só um resumo né? Uma estrutura, uma escaletinha meio geral, e às vezes nem chega a ser isso. E aí você tem contexto também que o storyboard ele é uma coisa muito mais do que era o layout antes, né? De você pega o roteiro e você tem que fazer, já resolver até o trabalho do animador. Então varia muito, né? E tudo isso tem vários, né, meio termos entre as coisas, não é preto no branco, né? Mas eu acho que o que todo o trabalho do storyboard tem em comum é justamente a questão mise-en-scène. Porque, por exemplo, tem trabalho, série em que eu fazia montagem também, né? Eu era o editor do episódio também, além de fazer o storyboard, eu era o editor. Tinha episódio que eu só fazia o storyboard. Aí tinha série que, né, eu tentava propor coisa pra história, eles estavam só preocupados em baratear a animação, né, em baratear as etapas seguintes, a história, o roteiro era bem foda-se, tudo era meio... O que importava era que, né, ficasse visualmente bonito e dentro do orçamento conseguissem, né, economizar para conseguir fazer o filme, a série dentro do orçamento. E aí quando eu faço para curta-metragem, por exemplo, para os meus curtas-metragens, eu faço o mínimo do mínimo, só para eu entender. E eu acho que o que todos, o storyboard, e mesmo, né, de publicidade, tudo tem em comum é que é um trabalho de você pensar a mise-en-scène, né? Quanto você vai poder pensar a história, varia. Mas você tá pensando em como você tá contando essa história, né? Como é que a gente tá vendo essa história, então, que enquadramentos que a gente vai ter E aí, de novo, né, tem publicidade que você vai ter você não vai fazer esse trabalho de direção de fotografia que a gente tem quando a gente faz série ou longa, a gente faz um trabalho muito mais a gente é o diretor de fotografia também. Tem publicidade que você vai ser mais ilustrador. E aí, falando um pouco mais, né, da minha experiência, eu sempre fiz as direções que eu recebia em relação à câmera e mise-en-scène sempre eram bem vagas. Eu recebi o roteiro, né, lia o roteiro com o diretor, às vezes nem isso, e aí fazia, né, entregava do roteiro eu já entregava o filme todo com todas as câmeras colocadas, o posicionamento dos personagens, né, a atuação feita ali, né, pelo menos as intenções de atuação, mas né, porque a animação no live action você não precisa no storyboard pensar tanto na atuação, porque você vai ter um ator no set. Na animação é mais importante porque o animador vai ter muito pouco tempo para pensar a atuação e a atuação também impacta muito em como você conta a história, né? Mas enfim, eu fazia tudo isso, eu fazia a montagem também, então eu entregava já do roteiro, eu entregava em 10 minutos. Tanto que eu já conversando com muitos diretores de live action, já rolou muito deles perguntarem para mim, falarem tipo, então o que o diretor faz? Você tá fazendo tudo isso? Porque é um trabalho, no fim das contas, o storyboard, ele é um trabalho de direção e com todas essas outras vertentes, né? Que pode ser um trabalho muito mais próximo do roteiro ou pode ser um trabalho muito mais próximo do layout. And next time I hear, what's it like working in the animation genre? I'm gonna punch that person. Eu acho legal isso que você comentou sobre essa diferença da pessoa já receber um script mais detalhado e da pessoa ter um storyboard que é mais livre. E eu acho legal
como em algumas séries isso fica bem evidente, né? Você comentou que o Hora de Aventura, por exemplo, o storyboard é mais livre, e acho que principalmente na quinta temporada, né, os storyboarders começam a ganhar também o crédito de diretor, né? E você tem uma variação muito maior de como a mise-en-scène é encenada de acordo com a visão de quem tá fazendo o storyboard. Por exemplo, acho que na quinta temporada mesmo tem um episódio que é dirigido pelo Masai Uasa, né, do Devilman Crybaby, Tatami Galaxy, e o negócio do Yuasa é muito trabalhar lente olho de peixe, porque ele tá sempre buscando criar uma sensação visual pro público, e aí esse é um episódio muito diferenciado, assim, na animação, assim como tem outro que ele é mais humor físico simplista, e aí você já... a storyboarder também trabalha com stop motion, ela faz o episódio em stop motion, né, que é a Kristen Lepore. Que aí você tem duas coisas, né? Você tem quando eles contratam, né, realizadores específicos, né, que aí eles estão indo atrás de realizadores, pessoas que têm uma carreira com filmografia e tudo mais, que são esses nomes. E quando você pega... Porque mesmo... Por exemplo, eu no meu longa, né, eu tinha uma equipe muito pequena, eu tinha 2 storyboarders, que eram pessoas fantásticas, como que a gente fazia sempre, né? A gente fazia... A ideia era fazer uma sala de board, mas a pandemia não deixou. Então, cada um, a gente ia pegar uma cena para fazer, a gente tinha um roteiro que a gente trabalhava em cima, mas no dia que eles entraram, a gente reescreveu a escaleta do filme inteiro. Então, o roteiro era meio que um apoio, assim, a gente estava seguindo a nossa escaleta, principalmente as nossas discussões que a gente teve em cima daquilo. Então, a gente, né, a gente ia pegar uma cena para fazer, cada um fazia a sua versão em thumbnail, né, em desenhos muito rapidinhos e pequenos, só para pensar a ideia. Aí a gente fazia uma reunião, todo mundo apresentava, e eu sou um tipo de diretor um pouco mais controlador, então aí eu pegava, né, todos os painéis, e aí eu montava, né, a decupagem que eu queria em cima daquilo, e aí uma vez aquilo fechado, eu passava pros borders, né? E mesmo assim, mesmo a gente tendo já essa espinha dorsal, nessa estrutura das câmeras e tudo mais muito bem estabelecidos, tinham storyboarders que eram melhores em algumas coisas e melhores em outras. Então tem esse trabalho de casting também, que é o que rola na série, nesses exemplos que você fala, né? Você quer um episódio com mais humor físico, você vai pegar uma pessoa que é boa em fazer mise-en-scène, né, desse tipo de humor. Então, no meu filme, cenas mais com uma complexidade de câmera, ou uma engenharia, né, cinematográfica maior, que tivesse um clima mais específico. E isso, eu tinha um dos artistas, ele era muito bom nisso. E aí, cenas mais emocionais, que era sobre, né, um diálogo de pai e filha, momentos muito delicados e com muitas sutilezas, a outra artista era melhor nisso. Então, eu tinha, né, que saber para quem que eu passava para eu conseguir, né, o tom que o filme ficasse com, né, as cenas ficassem com o tom que eu queria. E isso, mesmo nos longas-metragens de fora, eles falam muito disso, né, de você fazer o casting da cena, você saber para qual border você mandar, porque você não tem uma pessoa que é boa em tudo. Você tem um cara que é bom em ação, você tem uma pessoa que é boa em drama, você tem uma pessoa que é boa em várias coisas. Depois que a gente conversou tudo isso, né, sobre a mise-en-scène, como ela se dá em live action, como é o processo em animação, vocês reparam alguma diferença, assim? Vocês sentem que ela é mais livre para um do que para o outro? Ou para vocês a mise-en-scène é um conceito mais universal, assim, entre os dois? Porque a animação, a gente já estabeleceu no nosso podcast de discutindo se a animação é gênero, que ela é um estilo, né? E como um estilo de cinema, ela tem muitas características próprias, né? E outras possibilidades. O que vocês sentem em relação a isso? Começando pelo Felipe. Bom, a mise-en-scène é um conceito universal. Mas como ela é um conceito universal e ela diz justamente sobre a encenação de um filme, ou seja, como a gente vai traduzir esse conceito, bom, e sendo a animação um estilo específico, ela vai se apresentar de uma maneira diferenciada quando a gente vai falar dos tais live actions, né? Sobretudo porque na composição dos live actions, a gente vai ver uma relação da câmera com o mundo,
né? Então a gente vai ter a câmera, que ao dar o play nessa câmera, a gente filma em movimento que está à frente dela. Essa seria a ontologia da câmera. A câmera ela tem essa possibilidade, a possibilidade de, ao dar play, filmar o que está à frente dela. E a partir disso, o diretor vai trabalhar essa capacidade que a câmera tem de filmar o mundo em torno de uma ideia. A animação vai acabar sendo diferente, porque esse mundo que estaria frente à câmera é um mundo criado, né? E nesse sentido, a criação desse mundo vai tornar possível a criação da mise-en-scène. Então é um trabalho duplo, um trabalho de criar o mundo e de apresentar o mundo enquanto uma ideia. Uhum, ótimo. Uma coisa que eu queria destacar é que eu sinto que a animação ela tem mais possibilidades, né? Então, tipo, você tá bem mais, não preso, mas você consegue se atentar bem mais à visão dos artistas, só que ao mesmo tempo ela tem os empecilhos técnicos de produção, né? O Guto comentou aí, influências de terceiro, então acho que isso acaba afetando um pouco. Mas eu acho até engraçado como alguns autores, eles têm uma visão muito cinematográfica, live action, de animação. Por exemplo, eu acho que o Brad Bird, eu adoro as animações do Brad Bird, acho que ele trabalha muito bem, mas é engraçado como ele emprega alguns conceitos que são menos referentes ao mundo da animação e mais referentes ao live action, sabe? Por exemplo, como ele usa foco e desfoco nos filmes dele. A animação dele é feita por computador, né? Tipo, o conceito de estar focado, eu posso estar falando besteira, né? O Guto vai me corrigir, mas o conceito de estar focado, ele não precisa se aplicar a isso. Então, é muito mais uma intenção do autor, né? Como o recurso está sendo usado, do que uma característica em si da linguagem, de profundidade de campo. O Bird Bird tem uma coisa também muito do realismo temporal, né? Ele adapta pra animação o tempo e o cenário que aqueles personagens estão vivendo mesmo, né? O Gigante de Ferro tem muito isso, né? É uma adaptação, é uma animação toda construída naquele para abraçar uma certa nostalgia, né? Uma certa nostalgia de um tempo que já acabou, né? E retoma isso em todos os detalhes da animação também, né? E é um filme com classicismo que você vê, sei lá, no filme do Richard Donner, por exemplo, você tá vendo o Gigante de Ferro. Mas é curioso que também rola o contrário, só que em menores graus, né? Por exemplo, um diretor que me vem na cabeça nessa questão é o John Dante, por exemplo, que é um diretor que usa a influência que ele teve muito com Looney Tunes e essas animações que ele adora nos filmes dele, né? Até que ele dirigiu um filme dos Looney Tunes, né? Que eu nem sou de votação, mas tem o Gremlins 2, que é um filme de cartoon, né? Só que é um filme live action, mas ele é todo ancorado em tudo, em tudo que ele se constrói, em toda a sátira que ele faz, como um filme de cartoon. E outros, tipo, meus vizinhos são terror também, assim. Então é coisa, mas isso é mais raro, por exemplo, eu acho, assim. O que você falou, eu acho, de usar de um realismo para animação e fazer essa mescla, eu acho que é mais comum. De você ver um diretor que é abertamente influenciado por animações, é um diretor live action abertamente influenciado por animações, eu acho que é mais raro, assim. Eu também acho. E aí, Guto, como você sente, assim, a relação de como a mise-en-scène se dá em animação comparado com live action? Sim. Eu acho, só comentando também um pouco as coisas que você fala, eu acho que pra mim a animação, mais que ela ser, né, um estilo, pra mim ela é uma técnica de cinema. Na verdade, ela é um guarda-chuva de técnicas, né? Porque quando você tá falando de imagem real, você tá falando de uma técnica só, de você pegar a câmera e filmar o ator. Quando você tá falando de animação, você tá falando de um monte de técnicas. Você tá falando de 2D tradicional, 2D digital, recorte, 3D, stop motion, que também, por sua vez, é outro guarda-chuva, né? Que aí você tem massinhas, tem direto na película, da animação em areia, pin screen, enfim, você tem um monte de outras técnicas embaixo desse guarda-chuva de técnicas. Então, e eu acho que a questão é que, por um lado, sim, a animação ela é muito mais, ela tem uma liberdade muito maior, mas cada técnica tem sua limitação, e algumas muito mais algumas técnicas têm limitações muito maiores do que outras, né? Então, toda técnica, assim como live action, você tem muitas limitações também. Eu acho que especialmente
esteticamente o cinema de live action é muito mais limitado do que o cinema de animação, né? Eu posso só emendar isso que você está falando? Fala. Eu acho que é por isso mesmo, Diego, que o que você comentou sobre ser mais raro a relação de diretores que abraçam a linguagem da animação, é justamente porque nem todos conseguem trabalhar também essa sutileza, sabe? De você trabalhar os recursos da animação em relação ao live action sem que uma linguagem englobe a outra. E eu acho, eu posso, não sei, né? Mas a impressão que eu sinto de maneira geral é que quando você trabalha animação, o conceito animado, com algum conceito live action funciona melhor. Por exemplo, ontem eu vi o When the Wind Blows e o cenário dele é todo feito para emular, né, aspectos da realidade. Ele é feito com stop motion, o jeito que a casa é construída, só que os personagens são animados. E aí você tem você como espectador entende que ele é um filme animado com técnicas live action. E eu acho que a gente acaba comprando melhor essas técnicas do que quando o filme ele é live action com uma linguagem cartunesca, sabe? Eu acho que cria muito esse distanciamento para algumas pessoas. Por isso que eu sinto que a galera da nova geração ela não se dá tão bem com o cinema tipo Adam Wingard ou Sanheim, porque são esses tipos de estilizações, né, que lembram cartoon, mas dentro de uma linguagem que você entende como live action. Eu acho que cria esse distanciamento assim, do público. Também que existe uma superestimação ao real, eu acho, assim, também. Eu acho que existe o realismo, o real. Eu acho que obras que costumam abraçar a farsa, abraçar o lado cartunesco da coisa, o lado fantasioso, muita gente, por existir uma certa tendência a valorizar o real, o realista, como algo bom, não como ele é feito, mas como ele é colocado, assim, já existe uma rejeição a filmes que, que abraçam o cartoon com uma forma de filmes live action que abraça o cartoon, que abraça a estilização plena como uma forma de domínio, sabe? Assim, e às vezes eu acho que já rola, acho que é meio preconceito também, eu acho, assim. Eu acho que isso rola com alguns filmes de você já pré-julgar aquilo, você sabe? Você já, nossa, isso é uma besteira, sabe? Assim, você já cria, não, isso aqui é legal, isso aqui é uma besteira, e você já cria isso. E às vezes as pessoas não percebem que muitas vezes você pode cair num pastiche ao você fazer essa ligação, sabe? Assim, você só pode fazer um pastiche para aparecer. Às vezes você pode fazer algo muito que é tanto esteticamente quanto narrativamente que é muito interessante, sabe? Como eu citei o John Dante, mas também tem, sei lá, Speed Racer, outros filmes, mas aí depende muito de um domínio, tanto estético quanto narrativo de quem tá fazendo aquele filme. Mas com certeza rola essa rejeição, mas eu acho que aí é mais por preconceito mesmo, ao meu ver, lógico. Uma coisa que eu já ouvi também é, por exemplo, não sei se o público aguenta 1 hora de, né, um longa-metragem nessa estética. E eu honestamente acho essa eu discordo totalmente dessa afirmação. Eu já ouvi ela mais de uma vez, já ouvi gente, né, isso é muito comum nos Estados Unidos, né, nas produções grandes, eles não apostarem numa estética por medo de que a galera não embarque. E eu acho que as pessoas embarcam naquilo que o estranhamento vai durar 5 minutos no máximo. Depois disso, a pessoa já pega o embalo e vai com a história que tiver na frente dela e vai até o fim, né? Sim, total. Tipo a Alita mesmo, né? E Scott Pilgrim e tal. O Scott Pilgrim, mas você pega, por exemplo, o Metrópia, que é um filme feio pra cacete, assim, a ideia do filme é ele ser feio, assim, os personagens têm um olho maior do que devia, assim, umas caras tudo meio esquisitas. Mas você embala na história, porque o importante é aquilo ser coerente, né? Você propor você fazer um filme, né? Que tem uma... E aí são né, eu acho que todos os campos, eu acho que esse é um ponto da questão da mise-en-scène que talvez a gente até não tocou o suficiente nessa conversa, que a mise-en-scène, ela é uma forma ela é uma forma discursiva e é o contar da história, né? Ela é efetivamente o que a gente está vendo, é efetivamente como você está contando essa história. Então, ela não é isenta de significado, né? Ela não é só uma técnica, né? Você não vai escolher a forma com que você filma uma coisa, com que você representa algo, né? Ela carrega um significado na hora que você traz aquilo, né?
Ah, sim, na Então- verdade, acho que essa é a parte mais primordial, né? Você tem que estar trabalhando Exatamente. junto com uma ideia, né? Com certeza. Você tem que aliar isso junto, né? Isso tem que dialogar com o que você está, né, buscando. E pode ser em viés muito sutis, mas pode ser também de formas muito mais escancaradas, né? E aí eu acho que nesse sentido a animação ela tem essa liberdade, mas voltando ao que eu estava falando, ela tem uma limitação muito grande, que é a grana. Porque na animação tudo custa, exatamente por você não ter o mundo real para filmar, tudo que você fizer, né, a não ser que tenha uma proposta tipo de stop motion que você já fotografe ambientes que existem, né, tudo que você fizer custa. E, inclusive, qualquer ideia diferente que você fizer, ela custa também. Porque você pedir pro artista que vai fazer o cenário, por exemplo, você quer fazer uma pan, como é que você faz uma pan na animação? Porque todo movimento de câmera, na animação tradicional, desculpa, porque no 3D você pega a câmera e faz ela fazer uma pan tranquilíssimo. Na animação tradicional, no 2D, no papel, ou mesmo digital, né? Como é que você faz uma pan? Porque todo movimento de câmera é um traveling, na verdade. Você tá movendo a câmera e o cenário tá ali, você tá empurrando o cenário para a direita e para a esquerda, né? Então, como é que você faz esse tipo de movimento de câmera? Você simula essa distorção no desenho. Então, é um desenho mais complexo de você fazer. E mesmo quando você... Né, uma das coisas que eu gosto muito de fazer na minha decupagem, principalmente de recorte, quando eu pegava uma série que tinha eu tinha um cenário só para trabalhar, né, um cenário por ambiente. Então, como é que você faz plano e contraplano quando você só tem uma imagem de cenário? Aí você faz umas roubadas, você coloca o personagem num canto do cenário, depois coloca no outro. Tem técnicas, né, de você roubar esses planos e contraplanos. Mas o que eu vi, às vezes, no final, tinham coisas que eu propunha que eram mais sutis, que era, né, se eu fazia um enquadramento específico, eu queria que um móvel fosse arrastado para a direita. O pessoal não arrastava. Não é por preguiça nem por nenhum outro motivo, é porque o prazo deles, né, era muito apertado. Então, qualquer coisa diferente que eles tinham que fazer tinha um custo de tempo e logo de dinheiro, né? Então, essa é a grande limitação, na minha opinião, da animação. Eu acho que a vantagem que o live action tem é ele ser muito orgânico. Você tem uma dinâmica ali orgânica do set, das coisas que são criadas ali na hora. Na animação você tem uma liberdade muito grande, mas toda essa liberdade ela vem com um custo. Nem toda produção tem esse cacife, né? Especialmente aqui no Brasil, o longa que eu estou fazendo, por exemplo, o nosso orçamento em relação ao Soul, a gente tem 0,23% do orçamento do Soul. Caraca. Então, é uma relação que então, nesses filmes eles conseguem fazer coisas que a gente, por exemplo, aqui, eu tenho dificuldade, às vezes, em fazer, porque são ideias, às vezes, muito ousadas e que a gente só não tem como gastar esse tempo para ficar trabalhando. Então, reutilizações de cenário, muitas coisas que na animação são muito importantes de ser feitas. E aí, até fazendo um gancho um pouco com umas coisas no outro podcast que a gente participou, a gente chegou a conversar disso, né? Quando você pega uma crítica de imagem real, eu lembro de um filme, agora não lembro do nome do filme, mas era um filme brasileiro bem interessante, e aí eu lendo a crítica depois, o cara falava, né, da habilidade da equipe, né, de conseguir enquadrar fazer enquadramentos dentro de espaços apertados e não sei o quê. Então, quando você pega a crítica de cinema, né, o respeito, que vai parte, né, do respeito que a gente tem de cinema e o que chancela um filme ser virtuoso cinematograficamente ou não, você respeita, você conhece, não que você respeite, mas né, os críticos, de modo geral, conhecem as limitações da técnica do live action e respeitam quando uma pessoa, né, e reconhecem quando um diretor é habilidoso dentro daquela limitação. Com animação, você não... É muito raro, eu nunca li, na verdade, uma crítica de um filme de animação que mostrasse esse entendimento de quão bem aquilo foi solucionado
dentro das limitações que aquela técnica trazia, que são, né, de quantidade de cenários, o que vocês falaram, né, do 3D da Pixar e simular lente. O Toy Story, os caras modelaram lentes baseadas em lentes reais e tem todo um trabalho muito rico assim, de como que as lentes foram modeladas, né, calculadas para aquilo funcionar. Ou no Frozen, que você tem, né, uma neve que interage de um jeito que nunca tinha sido visto até então. Isso são só em questões, né, esses dois são em questões mais tecnológicas, mas você tem em traços artísticos. Wolf Walker, por exemplo, quando você tem um plano da cidade, né, que você pega uma distorção da cidade, você não tem uma perspectiva real, você pega aquilo e chapa e levanta aquilo, e aquele cenário serve para mais de um momento no filme, né, em contextos diferentes, em enquadramentos com câmeras que estariam na vida real em posições muito diferentes. Eles resolveram com o mesmo cenário. E eles conseguiram, inclusive, fazer com que a história voltasse naquele cenário mais de uma vez. E a gente vê, sempre que a gente vê um plano aberto da cidade, se não me engano, talvez não seja todos, mas quase todos, a gente sempre vê aquele mesmo desenho. E isso vem, né? Isso é uma decisão artística, obviamente, mas é uma decisão que vem junto com a limitação. E isso é a mesma coisa, de quando você está filmando num espaço fechado, você vai tomar decisões artísticas em prol daquela limitação, que você não consegue quebrar uma parede, né? Chamar um monte de pedreiro e botar uma parede abaixo. Chegar com a câmera do outro lado só para você poder botar uma lente 150mm para conseguir aquele close que você queria. Não, você faz um outro plano e aquilo, né, começa a ganhar aí, né, a boa equipe de produção, né, o bom diretor de fotografia junto com o diretor geral e todo o resto da equipe vão conseguir transformar aquela limitação num valor estético, e aquilo vai ser, num filme de imagem real, isso vai ser reconhecido e aplaudido. Num filme de animação, isso pode até ser considerado como preguiça, ser considerado como, né, uma falha técnica da produção. E eu acho que o grande exemplo que prova isso é que o que a Nouvelle Vague fez, né, quando ela surgiu, foi pegar coisas, né, não eram aceitas porque eram dadas pela limitação da técnica, e eles assumiram e falaram, não, isso é um filme mesmo, a gente tem isso mesmo no filme, isso é uma coisa que acontece. Então a gente tem, né, jump cut, tem jump cut mesmo e foda-se, isso é linguagem agora. E todo mundo entendeu isso como linguagem, respeitou isso como linguagem, né? Eu tenho a impressão, Guto, que isso acaba rolando muito pelo tipo de crítica que a gente tem como dominância, assim, na internet, sabe? Que é esse molde de crítica mais norte-americana, estadunidense principalmente, né? Que é um tipo de crítica que ela se limita a reconhecer uma técnica e valorar a técnica pelo conhecimento, mas não tentar pensar na técnica como dentro de uma ideia. Como dentro de uma ideia, assim, sabe? Que, pelo menos, a crítica que o Diego, o Felipe Leão, essa galera que segue uma linha mais francesa, que eles fazem é sempre tentar entender a unidade do filme e como cada técnica está servindo em prol dessa unidade. Enquanto eu vejo que o pessoal que faz crítica americana, uma coisa que rola muito é uma padronização, entendeu? Então eles estão vendo, sei lá, eles veem um plano sequência. E aí, nossa, e aí a fotografia do filme é boa porque ela tem um plano sequência, entendeu? Se esse plano sequência quebra o ritmo do filme, ou se ele vai contra o que a linguagem estava propondo, né, em relação à ideia do filme, foda-se. Eles estão valorizando tanto que em animação, eu acho que... E você se limita exclusivamente, né? Aquela crítica se limita muito ao roteiro e as coisas que são de linguagem, que são muito aparentes de linguagem. Então, as sutilezas de linguagem... É um debate grande, inclusive, com certeza. É uma crítica que ela é sempre muito tecnicista e muito vazia, né? Tanto que eu acho que isso rola muito em animação, porque a animação, como a gente comentou mais cedo, né? Comentou em outros podcasts, se tem muito uma impressão social de que a animação ela é um molde feito, entendeu? Você comentou mais cedo sobre como se tinha essa ideia da Disney e tal, e para muita pessoa é isso. E aí a pessoa vê qualquer tipo de estilização e ela se incomoda porque aquilo é feio. Tipo, não importa se isso tá compondo uma ideia dentro de como a mise-en-scène é organizada. Esteticamente é feio, a Disney esteticamente é bonito, então o filme tá errado porque ele não é igual a Disney. Perfeito. Inclusive, você falou do Felipe. O Felipe, você quer falar alguma coisa? Eu acho que você queria falar uma hora. Conseguiu?
Não, era só um comentário com essa relação da crítica americana e francesa, que existe uma tendência a uma valorização do esforço, na verdade, né? Então, assim, se aquela cena houve um esforço para ser feito, e tecnicamente, bom, então é bom. Cara, sensacional. Ele é muito. Não é muito bem assim, né? Não é o quão trabalhoso foi aquilo que traz realmente um valor artístico para determinada cena. De repente, uma coisa tão simplesinha de ser feita é o que realmente era necessário para aquela cena e para aquele momento. Então, por exemplo, eu até critiquei bem negativamente o 1917, né, o filme lá do Sam Mendes, né, que é essa questão, é o uso do plano sequência pelo plano sequência, a técnica pela técnica, e aí a gente fica pensando, caraca, pô, deve ter tido um trabalho enorme para fazer isso, e deve ter tido mesmo, o trabalho deve ter sido muito trabalhoso mesmo. Mas e aí? O que aquilo ali trouxe para a ideia geral do filme? O que aquilo ali quis comunicar em termos de ideia geral de uma mise-en-scène? Aí que a gente tem que fincar nossos desígnios na hora de pensar um filme, né? Puxando a bola já pro Guto, porque o Rogério não tá aqui pra ele falar mal, né? O Klaus, a reclamação da galera da animação é essa. O Your Name, que a gente sempre reclama no podcast, a nossa crítica é justamente esse, sabe? É o excesso da animação que reproduz a realidade só pelo excesso, só por uma valorização estética e tal. A animação tem uma questão que eu acho que é até bastante pertinente se comentar, que como ela é uma linguagem por si só, um estilo por si só, como a gente viu até agora, ela deveria ou poderia se entender como tal, né? Então, se a gente pensa o live action, como a gente comentou até agora, que tem essa possibilidade ontológica inicial de filmar o mundo à sua frente, a animação ela tem uma possibilidade diferente de criar esse mundo, né? E nessa capacidade de criar um mundo, por quê? E pra quê? Claro, a gente pode pensar num filme dessa forma e ter uma ideia geral para isso. Mas se tem essa possibilidade ontológica, fenomenológica para animação, por que não criar um mundo e tentar ser igual ao real? Isso aí a gente vai explicar no nosso podcast do Realismo, o que fazer com ele, que já foi gravado uma vez, mas a gente perdeu os arquivos. Eu acho que aí está um grande problema nesse sentido, porque se a gente pensa a câmera cinematográfica, se a gente pensa o live action, e a gente vai para o Bazan para pensar sobre isso, aí ele já vai nos dizer que a câmera, a gente sabe, as técnicas cinematográficas, elas não nascem para o cinema, né? Elas não nasceram para o cinema, para um valor artístico. A câmera cinematográfica ela nasce para outros desígnios. Desígnio esse de representação da realidade, né? As pessoas queriam mostrar a realidade à sua frente em movimento. É um valor até mais jornalístico do que cinematográfico. A gente tinha lá a pintura, depois surge a fotografia, que traz essa, entre aspas, pintura, mas o mundo à sua frente de forma instantânea, mas faltava o movimento. Aí surge o cinema. Por acaso, alguém pegou essa câmera e começou a trabalhar ela de maneira cinematográfica enquanto valor artístico. E aí se aproveitou dessa capacidade cinematográfica, dessa capacidade da câmera de filmar o mundo, para transmitir uma verossimilhança com o real. Agora, a animação, quando ela tem essa possibilidade de não mais se aproveitar somente do real tal como ele é, mas criar essa nova realidade, poxa, eu acho que tá aí o grande desafio que a animação pode encontrar. Eu queria até falar um outro negócio em cima do... Quando você falou do 1917, eu pensei num negócio que eu acho que volta e meia é uma questão levantada, e acho que a gente chegou a tratar dela um pouco no episódio do Até a Lua, inclusive, que a questão de se a mise-en-scène ela tem só valor para cinéfilos, né? E eu acho essa ideia, eu sempre achei, né, um equívoco muito grande, a ideia de que, né, só um cinéfilo aprecia uma boa mise-en-scène, uma mise-en-scène mais específica, e filme para o grande público, digamos assim, tem que ser feito de qualquer jeito mesmo, porque o que importa não é isso, né? O grande público não vai se preocupar com isso. E eu acho que o grande lance da mise-en-scène, a gente que estuda cinema, a gente, na verdade, a gente aprecia, né? Não sei se aprecia, mas a gente tem
tem uma leitura um pouco mais consciente do que tá passando, porque a gente, né, tá antenado, e, enfim, estuda isso. Mas qualquer pessoa que assiste um filme, ela, né, querendo ou não, ela tá absorvendo aquela mise-en-scène, e de forma consciente ou não, ela tá sendo comunicada através disso, né? Então, 1917, quando ele tem esse excesso... Eu não assisti o filme ainda, na verdade, mas você pega um filme que ele é justamente isso, a técnica pela técnica, né? Um filme que ele é muito over em clichês só porque, né? Você vai fazer uma cena você quer que a audiência chore, você usa todos os clichês pra audiência chorar e não sei o quê. Pode ser até que você consiga fazer a audiência chorar, né? Mas aí eu acho que a gente entra numa questão do que está sendo dito para a pessoa e em qual a profundidade que você está conseguindo transmitir o filme como, né, como uma obra que vai além do que você... Porque se fosse só informação, né, que a gente está fazendo quando a gente assiste um filme, a gente recebe muitos estímulos que vão além só do que a gente recebe conscientemente, né, de que o personagem, né, o fulaninho traiu o ciclano e agora é a vingança, né, do cara e não sei o quê. Isso é um nível muito, muito básico do que está sendo tratado, né? Isso é só sobre o que tem lá. E aí você tem um monte de outras informações que aí entra na parte, né, do que é a arte, que são coisas que você não tem muito como explicar, mas que estão lá e estão comunicando. E aí, quando você faz um filme que, por exemplo, ele é plano de sequência o tempo todo, e isso não quer dizer nada, talvez você esteja só deixando a galera tonta e enjoada, ou só se exibindo como você tem dinheiro para fazer aquilo, né? Mas, acima de tudo, você está perdendo uma oportunidade imensa de falar aquilo que você quer de uma forma muito mais profunda. E você, Diego, como é que você sente a relação da mise-en-scène com a animação? Cara, então, eu concordo basicamente com tudo que falaram aqui. Eu acho que o Felipe e o Guto deram um show, assim, acho que os dois falaram tudo sobre isso. E, assim, reitero o que eles falaram. Eu acho que, tipo assim, pra mim, quanto mais estudo cinema, eu ainda sou um cara que tô nesse estudo contínuo e tô aprendendo cada vez mais, e tento cada vez mais abrir minha cabeça e melhorar e crescer e tudo isso, acho que todos nós, né? Eu acho que por exemplo, eu sempre amei a animação, tanto é que estou nesse podcast com você, né, David? Em bastante episódios, e sempre amei a animação, mas é curioso, né? Sempre foi mais fácil identificar essas questões de mise-en-scène e tal, essas questões tanto estéticas, técnicas e narrativas, no live action, mais fácil identificar no live action do que na animação. Mas aí, com o passar do tempo, você percebe que você tem que olhar esses filmes, né? Como vocês falaram, apesar de eles serem uma forma de arte, né? Diferente, eles continuam sendo filme. Essas questões são universais dentro desse filme, né? E aí você percebe o que cada filme vai fazer e vai se construir diante dessas questões dentro da forma de arte que ele está e como ele pode usar essa forma de arte. Então lógico que a animação vai usar a mise-en-scène de uma forma que um live action não vai usar, mas o uso que se faz dessa mise-en-scène pode ser realmente impactante para quem assistir, sabe? O Guto citou, tanto o Guto quanto o Felipe citaram o Takahata, né? E o fato do Miyazaki, né, ter feito os storyboards do túmulo dos vagalumes, né? E é engraçado, né? Porque eu acho que quando você vê esses filmes, como por exemplo o Takahata, todos os detalhes do filme, né? Dessa conversa que ele faz entre uma coisa do realismo, né? De uma estrutura realista ao ambientar aqueles personagens, uma melancolia, um humanismo acima de tudo, mas em como ele constrói os cenários e como ao mesmo tempo ele conversa também com um lirismo, com uma fantasia que tem também muito na obra do Miyazaki, essa relação
da natureza, sabe, esse abraço à fantasia, à criação, você vê tudo isso lá tudo isso lá, como ele desenha as paisagens, como ele coloca os personagens na paisagem, nos ambientes, sabe assim, em como ele encena aquilo, você vê uma grandiosidade muito imensa, sabe? De uma grandiosidade muito, muito interessante em como ele está usando essa forma de arte, sabe? Então isso eu acho que é muito interessante, sabe? Quando você começa a consumir uma forma de arte e olhar para o que ela diz profundamente, sabe assim, pelo que ela está dizendo na sua profundeza, sabe? Eu acho que é isso que acaba apaixonando na arte. Eu acho que isso é que a gente conversou tanto aqui, sabe? Então isso que eu acho meio maravilhoso, sabe? Eu acho que entender essas questões de mise-en-scène, de técnica, de conteúdo, do que o filme constrói, tá tudo a favor disso, sabe? Em todo tipo de forma de arte. Isso que eu acho tão maravilhoso. Perfeito. Gente, é isso, né? O papo tá rendendo bastante, mas a gente vai estar encerrando por aqui esse programa. Eu queria só que cada um convidado falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês. Começando pelo Diego. Opa, então, vocês podem me encontrar no Twitter, né? Eu tô ali como @DiegoQuara2. Eu tenho um Instagram também, @DiegoQuara2, Facebook, Diego Quara, Letterboxd, Diego Quara também, tô sempre lá escrevendo texto e tal. Eu tenho um blog chamado Cicinema, um canal no YouTube chamado Cicinema também. E eu escrevo para sites como o Cineprod, que é do Felipe, que está aqui, nosso convidado. Eu escrevo lá, já tem textos lá meus, assim, terão mais, espero, quando esse programa estiver no ar, e assim vai. E escrevo pro site Artcines também. E tô sempre postando coisas nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, e é isso. E foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer participar do episódio, o papo e a companhia. Foi excelente, gente, de verdade. Guto? Então, você consegue ver meus trabalhos no site www.gutobr.com e é isso, de vez em quando, de tempos em tempos, eu atualizo lá. Tem o meu Instagram também, que eu não sei de cabeça. Então, acho que é mais fácil achar o meu site depois, sei lá, procura GutoBR e vê se acha no Instagram. Eu não uso tanto. Mas o meu site tem lá, de vez em quando. Eu tô querendo atualizar, inclusive, a parte, né, dos meus filmes. Mas lá tem um tanto do meu trabalho. Então, quem quiser, só ir lá. Felipe? Vocês vão me encontrar mais facilmente lá no Instagram. Mas como meu nome é complicado, não sei se você, David, vai publicar aqui na descrição ou alguma coisa assim. Não, mas tudo vai estar linkado também na descrição, tranquilo. Mas pra quem quiser procurar ainda assim, @Prof. Felipe Leão. Felipe, Philippe. É isso. Obrigado, David, pelo convite. Foi um prazerzaço conversar com vocês sobre animação. Um tema que ainda mais falando sobre mise-en-scène, um tema que é necessário, até pra gente compreender como funciona essa diferença de composição na prática da animação com o live action. Beleza? Cara, eu que agradeço, assim, pela presença dos dois. O papo foi fantástico mesmo. Esse é o tipo de podcast que a gente precisava fazer com mais frequência, né? Discutindo elementos mais fortes, assim, da linguagem. Eu quero muito que vocês dois voltem. A gente tem várias propostas aí, né? Tudo vai depender da agenda, assim. Mas vai ficando por aqui. É isso. Agradeço de novo pela presença dos convidados. E até semana que vem com o próximo episódio.